Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milene Nascimento. Esse é um podcast voltado para a expansão da consciência, autoconhecimento, espiritualidade. Toda semana tem um episódio novo para quem nos acompanha, então se inscrevam no canal, né? Deixem o like, ative o sininho. Sempre vai ter conteúdos legais para vocês. Então, vamos apresentar o nosso convidado, Fábio. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que vai trazer muito conhecimento para a gente, que é o Acal, né, Acal? Seja bem-vindo. Obrigado. A gente vai falar hoje, conhecer um pouquinho mais da sua história, mas adentrar um pouco mais também nesse campo, né? Da yoga, Kundalini, Tantra, né? Eu queria que você contasse primeiro um pouquinho como foi sua jornada de expansão aí, se você sempre foi esse ser paciente, com os chakras alinhados, com os chakras alinhados, ou se já teve aquela fase, né? Aquela fase em tamas que todos temos. Veja, realmente, para falar, eu vou dizer para você que desde pequeno tive um interesse espontâneo de descoberta. Isso é bem evidente. E de descoberta que sempre está me levando além do aquele círculo conhecido, seja na convivência, nos ambientes familiares, etc., culturais, enfim. Mas eu sempre estava com o olho vendo o que tem fora desse círculo. Então, está sempre numa espécie de indagação sobre as coisas. E foi desse modo que continua até hoje, foi desse modo que foram se abrindo horizontes, camadas de descoberta, né? De experiências também que foram abrindo dimensões, né? Que até então não tinham sido vividas. Então, desde criança foi tendo experiências, episódios assim de abertura, de percepção e que impulsionava ainda mais esse interesse, né, na compreensão da vida, da existência de mim mesmo e de tudo em volta. Isso aí sempre já esteve aí. Quando você diz abertura de percepção, você diz como os médiums, por exemplo, que vê espírito ou vê algum duende? Não, isso ocorre por muitas pessoas, mas não me refiro isso não a experiências internas de abertura de percepção. A tua conexão ou de é oriente, conexões, né? Internas, tipo, eu estou vivendo em meio à natureza e de repente eu tenho uma conexão com algum ser da natureza, algum ser visível por todos. E de repente um impacto nessa interação me leva para uma dimensão de quietude, de silêncio, de coisa que eu fui vivendo isso muito. E só fui me dando conta que isso recebia nomes de meditação, recebia nomes a partir de modos de categorizar, classificar essas possibilidades humanas que já são de todos, vendo aquilo que é descrito como meditação, aquilo que é descrito como uma dimensão certa de consciência, assim, que indica uma abertura. De repente eu me dou conta que aquilo já vivi quando eu estava lá olhando as vacas pastar, quando eu estava lá olhando o céu quando era criança, por horas olhando para o céu. E de repente aquilo me trazia uma dimensão de expansão, ou na relação mesmo que tive com várias circunstâncias onde um impacto ia abrindo. Então isso foi um processo. E também o interesse depois em compreender e daí ter experiências, estudar mais, entender mais, digamos, em todas as possibilidades, tanto de experienciar quanto de compreender, lendo, estudando, conversando. Tantas pessoas tinham esse tipo de interesse, mas na literatura e se abrindo para experiências. Então, isso eu não posso... Eu só posso dizer assim, sempre, se eu for olhar para trás, sempre vou perceber que tinha isso. Entendi. E aí você iniciou esse processo de estudos, por exemplo, já com essa parte mais hindu ou não? Não foi. A primeira vez que eu me interessei mais... Há pouco tempo atrás eu me dei conta que quando eu tinha em torno de 12 anos, por aí, 12 para 13, eu participei de um curso, um curso de parapsicologia, onde a pessoa fazia hipnose e fazia todo mundo voltar até o útero. Algumas pessoas, ao menos, não todo mundo, mas todo mundo assistindo, e aquilo era aberto para uma plateia. E nessa idade, para mim, aquilo foi uma coisa muito impactante. Tipo,
Eu já suspeitava que mais coisas eram possíveis do que aquelas que normalmente são já conhecidas, mas aí em seguida fui estudar. Então, assim, um dos livros mais impactantes que eu li foi quando eu tinha em torno de 12 para 13 por aí, foi Shakespeare, foi Hamlet, porque chegou um vendedor de livros na escola, numa época em que as pessoas iam vender livros nas escolas e tinha um catálogo, eles tinham que escolher um livro. Eu não sei, realmente eu me pergunto de onde que veio essa ideia, mas assim, a minha ideia era a seguinte: não me interessa muito conversar com pessoas que não sejam aquelas que realmente sabem. Isso tu claro tinha que, 13 obviamente, anos. na minha visão. Como é que agora, para mim, assim, o cara realmente é o Shakespeare. Eu vou falar com os intermediários, eu vou falar logo com o cara que, para mim, naquela época, dentro de um desconhecimento, Sim. mas ao mesmo tempo já de uma intuição, de alguma coisa. Uma consciência. O Shakespeare me parecia ser o cara mais sábio que eu podia conhecer naquele momento. Então eu escolhi o livro do Shakespeare, Hamlet. De todos de 12, 13 anos, eu fiquei uns 2 anos lendo aquele livro. Até hoje eu lembro passagens inteiras. Porque fui lendo, não fui lendo, fui estudando, com um dicionário do lado para entender o que cada palavra significava e para ver que a ordem das palavras parecia estar alterada naquelas traduções clássicas do inglês, uma linguagem antiga. Então, tentava refazer as frases para poder entender o que ele está dizendo aqui. Então, foi muito profundo isso, porque o livro começa praticamente com uma sessão espírita, né? O livro começa quando os guardas do castelo falam para o Hamlet que o pai dele está aparecendo todo dia lá na torre. Já apareceu algumas vezes e então chamam ele para ir ver. E ele vai e então o pai dele, depois de, eu acho que no segundo encontro, conta como foi que ele morreu. E conta que, na verdade, ele foi assassinado pelo tio com a cumplicidade da mãe dele, para ter poder, para assumir o poder. Então, quer dizer, ele foi impactado com aquela notícia que o pai dele contou para ele como é que ele morreu. Aquilo gerou uma crise existencial profunda sobre o que é viver, se vale a pena viver, ser ou não ser, toda aquela inquietação existencial. E o livro se desenrola assim, quer dizer, com total questionamento sobre a existência. 100%, profundamente. E você que percebeu isso muito novo, né? Então, mas a minha dúvida é assim... Porque já tinha um interesse nisso, entendeu? Por alguma razão. Já vinha. Era inato. E o que eu ia te perguntar, assim, por que a tua conexão com o Oriente? Porque, sendo brasileiro, né? Tu podia ser uma criança que gostasse lá de uma religião mais daqui, qualquer religião coisa. Sempre, eu nunca tive nada contrário, ao contrário, sempre me pareceu algo que puxa para uma dimensão interessante. No entanto, tudo parece já estar conhecido em geral, do modo como é apresentado. Né? O fato é que, sim, tinha interesse, li a Bíblia também, porque a minha conexão com a Bíblia foi a partir do Sansão. Eu vi um filme do Sansão. Falei, a minha sempre ideia era o seguinte: existiu esse cara mesmo ou não? Não tinha Google, tinha enciclopédia. Então, vou procurar o Sansão. O Sansão é um cara que existiu, viveu em tal época, não sei o quê. Aonde que conta a história dele? Na Bíblia. Então, eu fui ler a Bíblia. A ajuda do Sansão já só tem para outros profetas, para outros personagens. Enfim, então, assim, esse é o interesse. Agora, esse interesse na descoberta levou ali... Sócrates, Platão, claro, dentro do que dava para entender na época, na condição. E depois as culturas indígenas pré-colombianas e sua perspectiva espiritual, né? Os toltecas, enfim, me interessou sempre muito das coisas assim. E para mim, assim, as coisas não eram só para ler, sempre era para experimentar. Eu tinha essa intuição de que ou você experimenta ou você não sabe. Sim. Né? E então, sempre dentro do que tinha disponível de experimentação, eu me jogava nisso. Tipo, por uma orientação que tem, por um tipo de prática que tem. Então, no entanto, tudo isso soava sempre como uma descoberta. Talvez um ou outro personagem realmente que você pode dizer, essa pessoa parece realmente demonstrar que nela vibra outra dimensão, através da qual ela fala e faz as coisas. Alguns personagens assim. Independente da vertente deles, porque né? é o que está chegando, entendeu? Até que realmente o contato com a Índia,
foi o Bhagavad Gita, que está ali atrás. O Bhagavad Gita. Então, assim, uma pessoa está numa praça vendendo livros e Bhagavad Gita, ele fala em nome de yoga. Eu achei interessante para minha irmã, comprei para dar para ela. Tinha a impressão que podia ser bom yoga e tal. Mas só que o livro não tratava de yoga nesse sentido mais popular, estereotipado até, né? Assim, quando comecei a ler Bhagavad Gita, então realmente foi uma... Eu me deparei com uma realidade assim impactante e que a minha experiência era que aquilo era alguma coisa que eu já sabia, ou que fazia tanto sentido para mim. Sabe quando uma coisa faz tanto sentido para você que você começa a sentir... Parece que isso já estava aqui. Isso, parece que fui eu que escrevi. Então, assim, foi abrindo essa descoberta, assim. E, assim, no entanto, o meu mergulho foi na meditação, foi no estudo dessas tradições. E sozinho. Reflexões e meditação. E meditação com o que traz no livro, quer dizer, mantras, né? E... Então, meu interesse por yoga no sentido corporal veio muito depois. Veio porque exatamente quando eu estava meditando, eu entrava num campo de vibração que o corpo começava a tremer, o corpo começava a vibrar. Olha. E então vi que minha intuição estava dizendo que o corpo precisa ser tonificado para poder sustentar a frequência. Interessante. E não que eu não trabalhasse, jogava futebol, adorava futebol, quase fui jogador de futebol. Eu fisicamente me sentia muito bem. No entanto, algumas coisas precisavam ser tonificadas em termos energéticos no corpo, né? Então foi entendendo que eu tinha que fortalecer essa estruturação de estar no mundo, essa estruturação que passa, que centra bastante no corpo. Aí que me interessou fazer posturas, né, de yoga para criar essa condição. Eu senti que praticando esses asanas, poderia ter condições de sustentar a frequência da vibração da meditação. Que o corpo entrava em panes, tipo... Não aguentava. E assim, ok, que está tudo bem. A sensação era de um certo estranhamento, né? Com a involuntariedade dos movimentos do corpo e com a intensidade. E, ao mesmo tempo, é uma expansão sem fim, quer dizer, um negócio... Isso que, era no momento cria um estranhamento longo. Grande, né? Não é brincadeira, não. Isso cria um grande estranhamento. Mas quando você vai ancorando a vibração, vai ancorando, o corpo vai trabalhando com o corpo, etc. Aquilo vai sendo metabolizado, né? Energeticamente metabolizado. De tal maneira que... Então, o interesse por yoga, então, portanto, começa ali nesse estudo, né, dessa tradição que está nos ensinamentos do yoga que está no Bhagavad Gita. E, em seguida, a parte corporal mesmo, até... Atualmente, muitas vezes, se coloca o asana como uma preparação para a meditação. Comigo aconteceu o inverso. Então, é isso que eu estava pensando aqui, porque na maior parte das vezes as pessoas fazem o caminho inverso. Na verdade, você fez o caminho certo. O caminho que chegou para você, foi planejado, foi só aconteceu. Tem caminho certo, mas a né? maioria das pessoas, elas fazem o inverso. E faz sentido, porque é importante o corpo estar relaxado, estabilizar a respiração, a mente, as emoções, e isso facilita uma abertura meditativa. Sim. No entanto, assim, aquele impacto do que está sendo dito ali, a frequência que é conectada ali na fonte daquela fala, né, do Bhagavad Gita, uma presença divina falando. Quer dizer, é algo que impactava poderosamente. Então, assim, eu estudo depois, fui estudando realmente, andei viajando pela América do Sul, né, Peru, fiquei morando no Amazonas um ano, mais ou menos um ano na floresta, morei assim na mata mesmo. Né? Deve ter tido experiências bem legais. Sozinho, assim, praticamente. Uma vez tinha uma pessoa que ficou um tempo também meditando, mas depois foi. Então, eu morava sozinho na mata e vivia ali, quer dizer, na floresta, né, amazônica, mas claro, era uma estrada que era de Benjamin Constant, lá no interior do Amazonas, e sairia em Cruzeiro do Sul, acho que no Acre. Só que a estrada não deu certo até o fim, então ficou uma clareira no meio da floresta. Foi ótimo. Então eu andava muito por ali. E próximo dali tinha uma casa que me foi oferecida se eu quisesse ficar, eu fiquei.
Então, fiquei bastante tempo ali, né? Mergulhando mais fundo no estudo e na meditação. Na beira do rio Solimões, né? Que é um lugar absolutamente, assim, confortável e que instiga essa entrega meditativa. Depois eu vi que eu ficaria ali para sempre, se não decidi sair. Fiz um esforço para sair, fui até Peru, entrei pela Amazônia peruana, fui a Machu Picchu, morei em Cusco, fiquei um tempo no Vale Sagrado, fui para... quase um ano também, os períodos eram longos. Fui para Bolívia, Cochabamba, fui andando até que, assim, sempre na ideia de mergulhar, meditar e ficar ali, naquele ambiente energético que as regiões trazem pela energia dos lugares, né? Depois fui até Benjamin Constant Fama, fui até Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Eu fiquei um tempo na Chapada dos Guimarães. Seu negócio é natureza. As cachoeiras de Chapada. Mas aí já estava na hora disso. Eu tinha em torno de 22 anos, 21. Meu Deus do céu. Já foi... Eu achei que foi a... Não, 22, 23, por aí. Não, o negócio para mim é tipo, não tinha que esperar. Então, eu tenho mais coisas. Já nasceu pronto, já veio já sabendo que tinha que fazer. Tu não passou pela adolescência, nada, assim, né? Adolescência, claro. Adolescência normal, mas sempre tinha essa perspectiva de descobertas e também de confrontação com os padrões culturais, comportamentais. Para mim, a ideia da liberdade, de uma revolução de consciência que pudesse manifestar liberdade no comportamento, na maneira de ver, de pensar, de sentir. Isso me interessou muito. Eu continuo me interessando sempre, só que eu percebi que a liberdade é uma dimensão de consciência, mais do que qualquer outra coisa. Então, isso já me encaminhou para essas coisas, mais assim, de abertura. Então, foi quando eu pensei assim, o que eu vou fazer nesse mundo, né? E, tipo, já sabia que eu iria... Na verdade, eu tinha uma fantasia adolescente que eu achava que se eu fosse para Machu Picchu, subisse lá no morro do Huayna Picchu, lá eu receberia a ideia do que eu vim fazer no mundo. E fantasia. Conseguiu? Eu fui lá, eu vou contar para vocês. Eu cheguei, em primeiro lugar, já vi aquele monte de turista com máquina fotográfica pendurada no pescoço, já tinha um negócio muito nada a ver. Virou para a fantasia que eu tinha. Nada. Mas eu fiquei lá, subi em Huayna Picchu, que é a montanha que tem dentro do Machu Picchu. Subi em Huayna Picchu, por alguns 15 minutos começou alguém a apitar lá embaixo. E tinha mais uns 2 ou 3 pessoas lá, perguntei por que ele está apitando. Ele falou, todo mundo tem que descer e sair, agora vai fechar. Não vai dar tempo de saber meu propósito de vida. Não vou sair mesmo. Né? Não saiu, ficou? Com certeza. Virasse um gnomo, ficasse lá, né? Sério? E era lua cheia. Que legal. Huayna Picchu, é real isso. Huayna Picchu, no topo da montanha, só que tava frio pra caramba. Porque de dia é quente, mas de noite é frio. Fiquei um bom tempo lá em Huayna Picchu, à noite. Depois decidi descer. Foi uma experiência poderosamente meditativa, porque não tinha trilha direito, então eu tinha que ir com as mãos e com os pés para descer, para não escorregar, sozinho ali à noite. Era lua cheia, mas vinha bastante nuvem, então não era claro o tempo todo. Depois fiquei em Machu Picchu e tal. Não ocorreu nenhum esse evento extraordinário de os céus se abrirem, mas coisas foram sendo, digamos, progressivamente, né? Se instalando. Até que, de repente, quando eu estava na Chapada, decidi que ia estudar alguma coisa ligada à educação. Senti que a minha coisa tinha a ver com a educação. E daí eu estava passando numa banca, vou contar para vocês, eu vi um jornal, cujo nome era Jornal Espírita, e estava escrito Faculdade de Yoga. Eu falei, que estranho. Faculdade de Yoga. Aí eu comprei o jornal, olhei, escrevi para a faculdade em Curitiba, Faculdades Integradas Espírita, que existiu durante muito tempo. Acredito ainda existindo. Mas diminuiu a sua presença mais forte nos vários cursos que havia. Né? Então, assim, gente, eu escrevi, eles me disseram que tinha um curso mesmo, que ia ter vestibular, porque a ideia é que o curso fosse graduação, que fosse reconhecido pelo MEC, pudesse acontecer. E a pessoa que era um visionário, um cara que criou lá, uma pessoa incrível, o professor Liceia, uma pessoa realmente visionária, um pouco adiante do tempo. Mas eu não conhecia ninguém. Eu escrevi e fui fazer vestibular. Cheguei na Chapada e fui fazer vestibular. Aí, quando estou andando pelo pátio, eu vejo na porta, assim, que parecia ser uma cantina, uma pessoa de cabelo branco, olhando na porta.
um senhor, assim, eu fui me aproximando. Quando cheguei a alguns metros dele, ele abriu os braços e falou assim: eu estava te esperando, sabia que você ia chegar. Estava te esperando. Vem, vamos almoçar. E era uma pessoa viva mesmo, não era uma entidade. Era um cara que criou a faculdade. Que legal. Nossa, uma pessoa... Ele que criou a faculdade. Ele é um senhor espírita, teosofista, uma pessoa super incrível. E ele tinha alguma visão. Sim. Que ele achou que era eu. Intuição, então, né? Sabe? Dá até medo. Eu fiquei, né? Mais de 21 anos ali. Estudei e dei aula ali. Trabalhei lá durante 21 anos, ela nessa faculdade. Eu pude estudar as posturas de uma maneira mais científica, estudar cinesiologia, neurofisiologia, psicopatologia, todo um estudo para ser um curso acadêmico. Tinha muitas disciplinas científicas, um curso de 4 anos, eu estudei isso bem a fundo, né? E tanto das filosofias da Índia, quanto da psicologia do desenvolvimento, psicologia até a transpessoal, para toda a escola da psicologia, tudo isso fazia parte do curso. Quando eu terminei esse curso, em 88, eu fui convidado para dar aula, eu comecei a dar aula já no curso, um outro curso que havia também, enfim, tradições da Índia ou filosofias da Índia, e depois yoga, e sim, coordenei um tempo o curso, dei aula por 21 anos lá, e depois comecei um trabalho independente em Curitiba, aí criamos um espaço chamado Nanak Ashram, inicialmente Luz de Nanak, foi através de um sonho, que surgiu isso, que eu ia fazer esse trabalho com esse nome, com uma determinada pessoa que até hoje mantém vivo lá, a Sandesh, que é uma pessoa que um dia, se puder entrevistar, vai ser incrível. Opa. Ela é muito especial. Ai, que legal. E, bom, aí começou um trabalho independente, junto com a faculdade, mas alternativo. E é um trabalho que há 23 para 24 anos continua existindo em Curitiba. Né? Depois eu mudei para Floripa, moro em Floripa. Viajo para a Índia já há mais de 10, 15 anos, que todo ano fico lá um tempo. E assim, a descoberta é assim, são dimensões do próprio ser, não tem a ver com nada fora. As coisas de fora instigam a abertura que é interna. Instigam isso aí, é bom que existam conceitos, práticas, etc., linguagens diferentes, etc. Mas para quê? Simplesmente para abrir dimensões de consciência que possa desconstruir tudo que você pensa que é. Para realmente estar alojado no infinito, que é cada ser, que é cada um. E a partir desse infinito é que a vida ganha sentido, porque o sentido é trazido para a própria vida a cada passo. Exatamente partindo dessa dimensão, tudo que se faz está impregnado do sentido que vem desse infinito. E é com isto, né, na verdade, que eu me ocupo desde muitos anos, que é, por diferentes estratégias, tornar possível, dentro do que é possível fazer, para o outro, descobrir aquilo que já é. Que já está dentro. Dissipar tudo que ele pensava ser. Você falou algo sobre... Aí, para isso, a gente usa várias coisas. Entendi. A liberdade e o estado de consciência, alguma coisa assim? Se você pudesse discorrer um pouco mais sobre esse tema, que eu acho bem interessante. Eu diria assim, liberdade é uma dimensão de autonomia, uma dimensão, digamos, onde o que vibra ali é uma instância causa de si própria. É uma instância divina. Divina é o que causa a si próprio, ou aquilo que já é desde sempre. E por ser assim, essa frequência ela não é alterada por nada, mas ela pode alterar tudo, ou tudo emerge dela. E essa dimensão é que é livre. Essa dimensão é intrinsecamente livre, por quê? Porque nada atua sobre ela. Nada determina o que ela é. Ela não é indiferente, mas nada determina o que ela é. O que ela é se sustenta desde si própria. Desde uma causadora constantemente causando a si própria, uma frequência que não para de causar a si própria e causar a tudo mais. Essa dimensão, tudo que chega nela se transforma nela. Então, nada interfere nela. Ela interfere em tudo, porque tudo que ela toca se modifica. Então, essa é uma frequência divina. E essa frequência divina, ela é livre. Então, liberdade é uma dimensão de consciência que se estabelece e que, por nada interferir nela, ela está sempre aí. Agora, quando alguém tem esse anseio
E por que alguém tem esse anseio? Porque, em última instância, ele é isso. Não estando consciente de ser isso, ele busca algo que seja parecido com isso que ele experimentaria se ele estivesse sendo realmente o que ele é. Veja que coisa doida. Né? Então, se busca aquilo que já é. Se busca aquilo que, em última instância, já é. E por que busca? Porque sente falta. E sente falta do quê? Sente falta do que já é. Sente falta e dá nome a isso de liberdade. Daí você vai ter versões reduzidas do que é liberdade. A liberdade é fazer tudo que dá vontade, liberdade isso, liberdade aquilo. Se assemelha, liberdade é estar na ausência de determinações externas. Ok. Aí isto pode gerar uma atitude sempre até de não escutar o que alguém lhe diz, ou até de gerar uma tendência, digamos assim, de alguém me fala isso, então já não quero saber, tá entendendo? Tipo assim, uma resistência a todo tipo de orientação e determinação, direcionamento. Por quê? Porque na liberdade não há isso. Na liberdade tudo emerge de dentro, que é a própria fonte divina. Só que apenas não escutar, apenas resistir às diretrizes externas não é liberdade. Se assemelha nesse pequeno ponto de que não é determinação externa. Mas é uma semelhança muito precária, porque a liberdade mesmo é uma dimensão de fluidez infinita. E ter resistência com o que dizem, com o que falam, com o que os outros direcionam, não é necessariamente liberdade. Ao contrário, quando você é livre, você não tem resistência, porque as coisas não te afetam. Você não precisa ser reativo a nada. Não tem Exatamente. Você não precisa provar que é livre. É difícil, né, Cal? Quem consegue? Porque o quem que tenta conseguir, esse quem que sente falta, é exatamente a desconstrução dessa noção de si, que torna possível o surgimento do que já é, que é intrinsecamente livre. Então, assim, quando alguém sente falta dessa liberdade, maravilha, é um sintoma de que ele está inconformado com a condição vigente, com a condição na qual ele se encontra. Ele não quer isso. E é ótimo que não queira, porque isso não é o que ele é. Né? Isso não é o que ele é. Maravilha. No entanto, isso é só uma inquietação inicial. É preciso lidar com o que se pensa ser, e aí está todo o trabalho. É olhar com a máxima clareza para o que se pensa ser. Quando se amplia a claridade da percepção para olhar para o que se pensa ser, essa claridade vai mostrar a inexistência daquilo que se pensava ser. E vai emergir naturalmente o que se é. Então, assim, qual que é a chave? É a ampliação da claridade, da clareza, a clareza da percepção, a luminosidade da percepção. E isso evidencia a inexistência do que se pensava ser. Da construção histórica, temporal sobre o que se é, que é decorrente das memórias, dos registros, das impressões sensoriais, das imagens, das tendências de agir, das ideias que se formam a partir das imagens, das tendências de agir a partir das ideias, e toda essa dinâmica. Tudo isso constitui uma noção de si, que é histórico-temporal. Portanto, não constitui a identidade autêntica do ser, que é atemporal, que é divino. Então, essa noção de si, baseada no tempo, ela é uma noção ilusória e ela não é para ser combatida, não, mas é que as práticas ou as circunstâncias que ampliam a claridade da percepção evidenciam a inexistência do que se pensava. Então, emerge o que se é. Ok, isto é o que se chama de meditação, isso é o que se chama de um despertar para um outro nível de consciência, e isso é o que se pode chamar de liberdade. Né? Então, eu vejo que quando, assim, adolescente, você está procurando liberdade, muito mais em uma certa justa e legítima rebelião contra as determinações do mundo. Ok, isso é um indício de que tem alguém vivo aí. Sim, uma isso revolta. Não é para ser combatido. No entanto, é um sintoma, né, de uma possibilidade ainda não explorada. É um sintoma de que alguma coisa a mais, é um sintoma de que se suspeita que a vida pode ser de outra maneira. Tá estranho isso aqui, né? Exato, e essa suspeita é que instiga alguém a procurar, compreender, estudar, se conhecer, procurar. Assim.
E, gente, vou dizer para vocês algo para completar essa noção. No momento histórico que a gente está, a volatilidade, né, a intensificação da impermanência, a velocidade da impermanência, não dá margem a que a noção de si que vem de fora tenha muita consistência. Ela tem menos consistência, ela está mais assim, rapidamente sendo desconstruída, tem menos rede de apoio externa, pela volatilidade da vida, pela intensificação da frequência vibracional da Terra. Toda essa ampliação acelerou de tal maneira que não tem mais como se agarrar em nada, nem mesmo no que você pensa que é. Nossa, porque isso também é externo. Então, assim, isto é a desconstrução das ilusões. Isto é basicamente o fim do mundo. A quebra da matriz. Mas esse fim do mundo, ele é o fim do mundo, que era todo um contexto conceitual, né, todo um contexto cognitivo, gerador de valores, gerador de comportamento, gerador de cultura. É esse mundo baseado na estruturação, na estratificação, na cristalização. É esse mundo que está terminando, porque a frequência vibracional aumentou de tal maneira que nada mais vai ficar parado, ou tudo vai mudar numa velocidade muito grande. Não dá mais a ilusão de permanência, cada vez menos, inclusive para o que se pensa que é. E nós temos uma questão séria, que é a dificuldade de quem nasceu de 20, 22, 23 anos para cá, né? De construir um sentido de identidade que se sustente. Sim. Então, existe uma crise no sentido de si, uma crise de identidade, uma crise de apoio para o que se pensa ser, e isso desemboca em assim, patologias, desemboca em um desconforto, um mal-estar psicológico, num desenvolvimento de certos desajustes emocionais e desequilíbrios que se instalam cada vez mais no planeta, que é pânico, depressão, ansiedade. Sim. E todas as outras coisas. Isso tem a ver com a época, né? E a resistência a uma entrega total, né? E uma falta de referência de uma dimensão que seja atemporal, de uma dimensão do ser, uma dimensão daquilo que emerge quando descristalizou toda a noção de si, ilusória, baseada no tempo. Então, a gente está vendo uma época de desconstrução das ilusões sobre si, sobre a vida. A intensidade é grande, não tem para onde escapar, ainda bem, né? O que se pode fazer é mergulhar nessa impermanência com um referencial crítico, com práticas que ampliem a percepção para sair dessa faixa e poder enxergar o que já é, porque então se tem uma referência sobre si no infinito. E é desde esse infinito que se vive a mutabilidade e a impermanência. Que se torna criação, se torna aventura, se torna celebração, se torna um modo criativo de ser, cada momento diferente. Sim. Né? Mas se não for a partir dessa dimensão, que é que o yoga convida a desenvolver, as meditações, convida a desenvolver, a arte também. Se não for a partir daí, a noção de si nos sustenta, o medo da vida aumenta, o desconforto, a tentativa de contrair, de controlar, de segurar, e a consequente frustração e desespero por isso não ser possível, tende a aumentar no planeta Terra. Então, assim, a gente está vivendo um momento crucial. Outras pessoas que vêm aqui falam muito sobre a transição planetária. É sobre isso que você está falando também, de uma certa forma? Você pode chamar transição é transição de mundo. Isso sempre aconteceu. Né? Tem na Índia os Kalis, né? Que o planeta entra naquele ciclo lá das trevas, né? Dos 26 mil anos e tal. A questão que a gente pode entender é assim, gente, sempre houveram rupturas de paradigmas e mudanças na humanidade. Da Idade Média para a Idade Moderna, houve crise, houve quebra de paradigma, houve insegurança, muitas coisas. Em seguida se estrutura uma outra maneira de olhar, que foi chamada de época moderna, baseada na ciência, uma tentativa de fazer com que
Na Idade Média, a pessoa queria passar de fininho pelo mundo para ir para o além-mundo. Para comprar um terreninho no céu, né? E quando isso tudo é desconstruído, mostra a falta de sentido disso, porque todo o âmbito cultural, filosófico, vai mostrando a deficiência desse modo de olhar, e rupturas no paradigma vão ocorrendo, novas perspectivas vão surgindo, e há um embate de perspectivas que ocorreu com o Galileu, com muita gente que na história se conta, foram queimados, condenados, outros souberam lidar de outra maneira, enfim. Agora nós estamos vivendo uma época em que a época moderna já desapareceu. O moderno, a ideia de construir o paraíso na Terra, através do controle sobre a natureza, sobre si mesmo, tudo isso aí já ruiu, essa perspectiva. Então a gente está numa época em que não tem mais o moderno e não tem nada no lugar. Então uma época, aquele moderno já é velho, já está cheirando mal, e não tem nada estabelecido no lugar, mas há uma ausência de mundo estabelecido, há uma abertura para possibilidades novas. Então, realmente, isso é uma coisa evidente no nosso tempo. Essa era que a gente está vivendo de tecnologia, inteligência artificial, tudo isso aí não é algo que está substituindo a moderna? É que não tem como substituir, mas são elementos que podem fazer parte de um outro tempo, de um outro momento. Vai fazer, provavelmente vai fazer. Só que, nesse primeiro momento, as pessoas elas estão querendo lidar com uma coisa que está emergindo agora a partir de uma mentalidade velha. Então, assim, elas não sabem como lidar com isso. É verdade. Porque elas não têm uma consciência para lidar com isso. O que é necessário agora é uma ampliação de frequência vibracional da consciência, do que se é, para desconstruir o que se pensa ser. Senão, toda essa tecnologia vai ser usada para manter a mesmice da autoilusão, para manter o controle de outras formas. Até pelo que elas falam, Ainda são os antigos valores que são baseados no medo, na carência e na ausência de um sentido autêntico. Então, tudo isso parece ser coisas assim, que tem uma força tremenda e esse sentido ilusório, precário e carente de si, que está tentando se apropriar dessas possibilidades tecnológicas, mas para servir essa autoilusão. É preciso um amadurecimento de consciência para saber como toda essa tecnologia é fantástica, é algo tremendo, só que a consciência que vai saber usar isso é uma frequência que está fora desse mundo da carência, do controle, do domínio. É uma consciência que é livre, que é espontânea, que é criativa, que é capaz de conviver em paz. É outro mundo. E tu acha que a gente vai chegar? Então, a gente tem no horizonte chegando coisas, mas não tem uma consciência ainda. Que saiba usar, né? Tipo, chegar uma bicicleta para uma criança de 5 anos, né? É um amadurecimento. Então, a gente está dizendo que o quê? Que existe uma necessidade de... Gente, essa necessidade, um amadurecimento psicológico, digamos assim, de consciência, de ampliação de frequência, de consciência, de nível de percepção, de sentido de si estabelecido, que seja transbordante ao invés de carente, sabe? Que seja doador ao invés de sempre tentando criar uma rede de apoio para manter-se, né? Para que isso seja possível, é realmente necessária essa abertura de percepção, essa intervenção quase biológica, psíquica. Por exemplo, que o yoga faz, que o Kundalini Yoga faz, através de técnicas respiratórias, de posturas, de mantras, uma conjunção de modos de intervir sobre a estrutura humana, porque irá modificações qualitativas na dinâmica do cérebro, das glândulas, etc., do campo energético, do campo eletromagnético, etc., tudo isso pode abrir para uma instância atemporal, livre, plena, luminosa. Pode, mas isso na medida que isso ocorre, vai dissipando a noção de si estabelecida até então. A noção ilusória de si baseada no passado, isso vai desaparecendo. Então, nesse momento, gente, é o seguinte, ou alguém se joga nisso, ou fica doente. Tá entendendo? Entendi. Doente emocionalmente, doenças do cérebro, doenças emocionais. Ansiedade, depressão, pânico, né? Porque isso é a tentativa de uma noção ilusória de si. Gente, vejam só, é a tentativa de uma noção ilusória de si que se estruturou numa frequência densa por séculos ou milênios. Se estruturou numa frequência densa. E a frequência está em outro patamar. Aquela entidadezinha ali, ilusória, que se estruturou na frequência densa, ela não tem a menor chance de sobreviver numa frequência alta. Mas quem
quem está na frequência alta? É o planeta? O planeta. E mais pessoas e o planeta. Então, o que acontece? Há um medo de morrer, um medo de ser nada. É o medo de ser nada o que pensava. E a tentativa de se agarrar em alguma coisa que lhe diga que você é, pela referência que trazia até então. Isso gera um pânico, isso gera ansiedade, depressão. Sim. A depressão vem quando se dá conta que não consegue controlar, né? E fica triste. O pânico é quando a imaginação negativa se apropria do fato de que tudo pode acontecer a qualquer momento. E isso se torna... e a mente negativa se apropria disso e começa a imaginar as coisas mais assustadoras. Isso gera efeitos cerebrais, isso gera efeitos hormonais, isso gera uma realidade ficcional orgânica. Sim. Que faz com que a pessoa tenha crise, realmente. Tem a fibromialgia, né? Isso é uma coisa séria. E a ansiedade é estar preparado porque não está acontecendo ainda. Então, eu estou reduzindo essa noção, mas é muito isso. Então, assim, atualmente, gente, um nível de ansiedade crescente, casos de pânico, depressão, irritabilidade, intolerância nas relações, necessidade de controlar os outros, para os outros ficarem parecidos com aquilo que você pensa ser, para você se sentir menos em risco. Entendeu? Quando alguém é muito diferente do que o que você pensa ser. Esse alguém é um risco para a sustentação do que você pensa ser. Quem é diferente é um risco. Né? É um risco para a sua autoilusão. Então, isso gera uma crise de identidade. Você quer se relacionar com pessoas parecidas com você. Que reforça que você quer, né? Reforça a sua identidade ilusória. Porque que ela é precária e instável e por isso é um indício dela ser ilusória e por isso você quer conviver com pessoas que pensam igual, pessoas que ficam reforçando o tempo inteiro, gente. O mais básico disso é que todo mundo já conhece é quando tem a mesma camiseta no estádio de futebol, todo mundo tem a mesma bandeira política, não sei o quê. Quer dizer, é a coisa mais básica e precária que tem da existência humana, é procurar reforço fora. Porque não tem consciência do que ela é. Então, assim, nós estamos vivendo um momento desse. Ou alguém se abre para descobrir e enxergar realmente a inexistência disso que pensava assim, o quanto de ilusório tem nisso que se pensava assim, e o quanto de coisas belas, interessantes e autênticas existe aí. Quanto mais a nuvem diminui, mais sol aparece. Vai ficando um mormaço. Está entendendo? Então, quanto mais se desconstrói as ilusões sobre si, que estão no corpo físico, energético, mental, emocional, quanto mais isso se desconstrói, mais luminosidade vem, mais clareza vem, e daí vem uma compreensão mais sábia da vida, e vem necessariamente junto a desconstrução do que se pensava ser. E vem mais liberdade, e vem menos necessidade de controlar os outros, né? Vem mais capacidade de conviver com a diferença, celebrar a diferença, ao invés de ter medo da diferença. Né? Quanto mais forte e autêntico alguém é, mais ele celebra a diferença, mais ele entende que a vida se aventura de diferentes modos, e isso é belo. Né? Quanto mais precário e frágil, mais medo da diferença, mais controle e mais conflito. Né? Então, assim, considerando um quadro como esse, as terapias que buscam abertura de percepção, o Kundalini Yoga é um yoga ancestral, mas atual. Não é um yoga ancestral que é antigo, você pratica uma coisa porque ela é antiga. Gente, uma coisa não é verdadeira só porque ela é antiga. Ela pode ser antiga e desatualizada e não tem nada a ver com esse tempo. Está entendendo? O Kundalini Yoga ele foi atualizado para esse tempo. As práticas, o tipo de respiração, o tipo de postura, o tipo de mantra, tudo é a frequência desse tempo. Para ampliar a frequência... é a mesma Kundalini Yoga de antes, ou ela mudou? Não, Kundalini Yoga, assim, yoga é aquela dimensão luminosa de consciência. Yoga é uma vastidão divina do próprio ser. Isso é yoga. Não é um exercício, é uma dimensão de consciência. Kundalini tem a ver com a energia dessa consciência, o poder da frequência divina. É o modo de criar condições corporais, energéticas, psíquicas, que torne possível ao humano se deparar com o infinito que ele é.
Isso aqui é Kundalini Yoga. O tipo de prática, o tipo de intervenção, o tempo de cada exercício, a combinação de tudo isso, precisa ter a dosagem do tempo e espaço, a dosagem histórica pertinente para aquele momento. Não adianta você usar uma dose de outro tempo para esse tempo. Cada tempo tem a sua necessidade própria. Tem o tipo de impacto que precisa para funcionar naquele tempo histórico. Todo aquele contexto, né? Exatamente, é o contexto psíquico, energético, emocional, cultural, social, blá, 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 todo social, valores e tal. Gente, se usar uma coisa de 10 mil anos, ou 5 mil anos, ou 2 mil anos, e usar do mesmo jeito que era usado antes, não faz sentido nenhum. Sim. Tá entendendo? O yoga é sempre vivo e sempre atual. O yoga é sempre atual. Ou ele é um tradicionalismo engessado, né? Ou ele é uma coisa que foi modificada para atender necessidade de mercado. As pessoas gostam mais disso, então vou dar mais esse exercício. Elas não gostam muito disso, então não vou dar. Isso é uma deterioração impulsionada pela subjetividade humana carente, que é ter gente fazendo aula e não ajudar as pessoas. Entendeu? Isso é uma grande diferença. Você não tem como ajudar alguém se você depende dela. Para você ajudar, você precisa estar livre. E só então você vai dar o que ela precisa, não o que ela quer, porque o que ela quer, ela nem sabe direito e ela não tem consciência do que ela precisa. Ela tem noção do que ela quer em termos de confortabilidade e às vezes o que ela quer é exatamente se manter na mesma, com menos efeitos colaterais. Da ignorância. Então, você está na ignorância e ela gera efeitos colaterais. Estresse, pânico, depressão, inquietação, desassossego espiritual, emocional, blá, 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 tudo isso. Ela quer continuar o que ela pensa, ela quer continuar se supondo aquilo que ela consegue supor sobre ela mesma. Ela não quer muita mudança. Só que ela não quer os efeitos colaterais dessa situação. Não vai funcionar. Isso é um paliativo que mantém a mesmice do mundo. Aí toma remédios, né? O yoga não pode se tornar um novo remédio. Entendeu? O yoga não pode se tornar um remédio paliativo. Que as pessoas continuam na mesma, apenas elas estão relaxadas. Eu estou muito inquieta, mas agora eu vou respirar para me acalmar. Mas o eu continua o mesmo. Só se acalmou com a respiração. Só uma pílula dourada da respiração. Não nos interessa isso, gente. Porque isso é contraproducente para o que o planeta precisa, para o que o humano precisa nesse tempo. A gente quer um yoga que faz uma revolução de consciência. Um yoga que leva para um outro patamar de vibração. Porque só então o humano vai ser livre e pleno para viver nessa Terra. Então, o yoga vivo é um yoga que propõe o acordar para aquilo que já se é. E a dosagem das práticas precisa ser adequada. E o Kundalini Yoga é um yoga atualizado para essa época histórica. Essa que se chamou de transição de era. O Kundalini Yoga foi desenhado para esse tempo. Então, o impacto das práticas são capazes de dar conta das necessidades desse tempo. Agora, junto com isso, é preciso ter uma leitura psicológica, histórica, filosófica do momento. Que a gente precisa trazer, que a gente está propondo esboçadamente aqui como uma reflexão crítica sobre a vida, sobre o mundo em que nós estamos hoje. A gente não pode abstrair do mundo e achar que o yoga é uma bolha fora do mundo, que a pessoa vai fazer ficar zen. Sim. Isso é uma grande bobagem. Para sair do estresse do dia a dia e descansar. A gente precisa entender o contexto psíquico, histórico, da cultura, dos valores, do momento que a gente vive no planeta Terra. Entender qual é o papel do yoga Kundalini ou do yoga da meditação em meio a isso. Ajudar as pessoas a ter uma referência, uma reflexão crítica sobre a vida, junto com a prática que vai abrir a capacidade de perceber e, de repente, se deparar com a grande beleza que ela já todo o tempo era. Está entendendo? Ela já está livre, plena, sempre. Sim. Mas ela está supondo algo sobre ela que é muito menos do que ela é. E o yoga é para acordar. Eu ouvi uma frase que era assim: somos deuses agindo como idiotas. Eu não sei de quem. Mas eu achei incrível. Mas é confuso, porque eu fico pensando assim: é como se fossem vários eus dentro da gente, vários egos, né? Entra nesse sentido dessas assim, personas que a gente cria. Esse agente é o próprio eu, ilusório. Esse agente que cada um pensa ser. Pensa ser, né? Como você se perguntaria assim: o que é isso aqui que pensa? O que é esse eu que pensa? O que é isso aqui? Uma hora que você está em silêncio, se dê conta. De que é feito? Qual a matéria-prima? São referências, são memórias, experiências, conhecimentos,
Isto tudo é o que constitui o que cada um pensa ser. E como é que veio isso? Veio de fora, veio das impressões sensoriais. Você tem uma primeira impressão, ela veio pelas vias sensitivas, gera uma imagem a respeito daquele objeto. Você tem um certo banco de imagens que vão sendo geradas a partir do contato sensorial com o mundo. A partir dessas imagens formam-se ideias. Você tem ideias sobre as coisas. Essas ideias passam a instigar comportamentos, modos de interagir. Esses modos de interagir provocam novos estímulos que geram sensoriais, que geram novas imagens, que vão modificar um pouco as ideias, que vão alterar um pouquinho o modo de proceder, que vão criar um procedimento, uma ação, uma experiência, que vai gerar novas impressões sensoriais, novas imagens, um pouco muda, novas ideias, e esse fluxo nunca para. Conseguimos ver isso? Fluxo. Vocês percebem isso? Aí só tem fluxo? Tem algo fixo aí? Não. Exatamente. Onde só há fluxo, nada é fixo. Se nada é fixo, então cadê o eu? O eu é aquele que né? Não aquele que fica... Então, não há eu. Entra aí. no só sei que nada sei. Né? Então, assim, nesse fluir não há eu. Se dar conta da inexistência disto é a desconstrução da ilusão de si. Porque, normalmente, o que está vigorando no planeta Terra, pela condição psíquica vibracional da Terra e pela condição do próprio campo, da estrutura humana, essa conjunção de contexto psíquico vibracional do planeta Terra agora, pode mudar, e é para mudar. Condição da estrutura humana, a dinâmica psíquica, biológica, psíquica humana. A conjunção dessas duas coisas gera um campo. Esse campo, ele induz a uma ilusão de ótica. Ele induz a um erro cognitivo, que é supor que existe algo fixo onde só há fluxo. É dizer eu. Esse eu é parte do fluxo, não há eu, só há o fluxo. O fluxo, quando olha para ele próprio, ele diz, eu estou olhando para isso. E ele se supõe fixo, mas não há nada fixo, ele é fluxo. A dissolução dessa noção de eu fixo que olha, e a constatação de que só o fluxo olha para ele próprio e tudo é fluxo, não há eu algum aí. Relaxar nisso, desaparecer nisso, é só então que emerge a luz, que emerge a alma, que emerge o ser divino que é. Então, isto é o ponto. Isto é yoga, isto é meditação. Então, todo o trabalho é esse. Quando isso ocorre, cada momento é único e é vivido plenamente. Não quer dizer que você não compra passagem antes para viajar amanhã. Não quer dizer que você não tem conhecimento técnico-científico. Quer dizer que se pensa que é uma abertura para cada instante. Se vive cada momento a partir de uma abertura que é vazia, mas que acolhe o instante. O instante é o cheio do vazio. O vazio é a abertura. Cada instante é o que preenche. Então, cada momento é único e é vivido assim. Não quer dizer que você não vai planejar. Se você é cirurgião, você sabe como fazer a cirurgia. Se você tem conhecimento técnico de engenharia, você vai saber fazer o prédio. Não há problema algum com o conhecimento técnico-científico. Mas o ser é uma abertura sem fim. Quando se está supondo ser algo fixo, onde só há fluxo, e com a velocidade atual do planeta, da vibracional, vai até em risco, gente. Essa noção fixa, entre aspas, cada vez, evidentemente, ela desaparece porque tudo é mais rápido. Tudo muito volátil, rápido. Volátil. E Não é aí nem o sofrimento líquido. Que a modernidade prevalece. Líquida, que foi trazida como uma tese da sociologia, eu diria que isso já é passado. Não é mais líquido, é volátil. É muito mais sutil e rápido do que o líquido. E tu acha que vai piorar? Não, vai melhorar, na medida em que desaparecer toda a ilusão de si. Sim. O melhorar é o desaparecer a ilusão. Entendeu? O melhorar não é o eu ilusório dar um jeito de sobreviver. Sim, e quando tu fala do eu, de sair, né? E aí não sobra nada, né? Nada, exatamente. Não sobra nada. Esse nada é o todo. Esse nada é o divino, que já está aqui nessa forma. O todo está em tudo, né? E aí todo está em tudo. Você é esse todo. Em última instância, não é o que se pensa, é o que é. Então, nós temos uma dimensão do que pensamos ser, que se baseia no passado. E uma dimensão do que se é, que está além do tempo e além do pensar. O que se é antecede o pensar e sucede o pensar. E, na verdade, está presente enquanto se pensa.
que se pensa ser é uma construção histórico-temporal baseada nas memórias. Essa é a coisa mais bizarra do planeta Terra. A estrutura da forma gera registros e gera sobre si próprio uma noção de identidade baseada nos registros. Quando a noção de eu é baseada nos registros da forma, isso é ilusório, porque aí só tem movimento, não tem nada fixo aí. O que a conspiração, digamos assim, do planeta Terra, agora brincando com a palavra conspiração, a condição atual é que a frequência amplie de tal maneira que não reste pedra sobre pedra. Isto é o Apocalipse. Vai sair da Matrix, né? O que significa Apocalipse? Só para brincar com essa palavra. Apocalipse significa revelação. Significa aparecimento do que estava escondido. O que estava escondido? O divino. E o que é preciso ocorrer para que o divino apareça? A desconstrução do que não é. Então, a desconstrução do que não é torna possível o surgimento do que já é. O que já é o que sempre esteve aí. Isso é revelar, isso é desvelar, isso é tirar o véu. Nós estamos vivendo a possibilidade dos véus caírem e da luz brilhar. E qual que é o melhor lugar para esconder a luz? Dentro da gente, né? Que a gente não acha de jeito nenhum. Não, esse agente é parte do véu e a desconstrução desse suposto agente ela ocorre na medida que criam-se intervenções de percepção que amplia a claridade da percepção e vai tornando evidente a inexistência do que se pensava ser. Imagina assim, você está indo no deserto e enxerga um oásis. Você fica achando ótimo que você vai chegar ali, tem água, tem tudo ali. Quando chega perto, desaparece. Eu pergunto, desapareceu aquele oásis? Aquela miragem desapareceu? Não, ela não desapareceu. Ela nunca esteve ali. Então, essa noção ilusória de si, ela nem mesmo desaparece. Ela nunca esteve ali. É a gente que fica correndo atrás do rato. Parece estar ali por causa da condição psíquica planetária e psíquica do micro-universo humano, cada humano. À medida que isso amplia, gente, não tem mais eu algum aí. Mas, sempre assim, foi né, o divino que esteve partindo desse conceito, tudo que a gente tem aqui, a mesa, o cenário, eu, você, nada existe. Não, tudo isso está ótimo. Tudo existe. Tudo existe. É confuso. O eu, veja só. Mas a gente não existe também. Não. O que você pensa ser, na medida que desapareça o que você pensa ser, a sua relação com o mundo externo, concreto, material, ganha uma qualidade completamente diferente. Verdade. É claro que existe matéria no estado sólido, porque isso é parte do divino. O divino se expressa em todas as camadas da matéria, da energia. Então, o mundo sólido, o mundo da terra, tudo isso é maravilhoso. Isso é a arte divina. É a arte divina. Todo o universo é uma arte divina. Né? Acontece que quem está vivendo em meio a essa obra de arte não está ciente dele próprio enquanto ser divino. Havendo a consciência de ser divino, tudo ganha uma outra qualidade no modo, digamos, até mesmo de ser vivido. Toda a vida ganha uma outra dimensão de qualidade. Tudo passa a ter um sentido diferente. Você não está negando a existência da matéria. Você está dizendo que aquilo que se pensa ser baseado na dinâmica da forma, corpo, intelecto, mente, essa noção ilusória que você está supondo ser, você é bem mais interessante do que pensa. E quando desaparece isso tudo, você só acorda. Porque já sempre esteve ali. As árvores continuam as árvores, os rios continuam os rios, o céu continua sendo o céu, só que agora você está enxergando isso acordado. Antes você estava dormindo, nem estava nem enxergando bem isso. Entendi. Essa semana eu pensei assim, gente, eu já não sei, tanta informação que a gente recebe, principalmente fazendo podcast, né? Porque cada semana... Imagina, uma viagem. Cada vez é uma viagem. E aí, fora os livros que a gente lê, os cursos que a gente faz, a gente fala, gente... muita coisa. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu não sei nem mais no que acreditar. Veio uma voz na minha cabeça falando assim, você não tem obrigação de acreditar em nada. Você tem que ser. Isso. Só isso. Perfeito. Não acredite em nada. Você escutou a voz da sua alma falando. Acreditar é declarar que não conhece. Acreditar é declarar ignorância. Foi essa a impressão que eu tive. Porque acreditar é ignorância. Ser o que se sabe é saber-se o que se é. Ser o que se sabe. Isso é saber. Então não é acreditar, é saber. Né? E isto vibra e impulsiona modos de pensar, de sentir, de agir. Isso repercute. Então, assim,
realmente relaxa. E mais importante para vocês, sugiro para vocês, para a saúde mental de vocês, medita, pratica alguma coisa que te ajuda a estar em silêncio, mantras, vibrações que ampliam a frequência, relaxa e fica muito em silêncio, gente. Atualmente a gente precisa muito de silêncio para escutar e para processar toda a chuva de estímulos variados que chegam o tempo inteiro, por todas as modos, né? Então, assim, é importante esse momento de silêncio, de observação, de relaxamento e, eu diria assim, como sempre costumo usar nas aulas, orientar a atenção para captar aquela presença aí que está sempre aí. Essa presença divina está aí já agora, nesse exato instante. Existe uma luz divina aí. Existe uma camada de tempo e espaço. Existe uma camada de ideias e de movimentos baseado nos registros anteriores, ou seja, pensamentos, emoções, pensamentos. Essa é a matrix do tempo. Então, existe uma conversa enorme entre os elementos da matrix do tempo. Mas, simultaneamente, está aí uma presença que é pura luz, a presença que é livre, que é plena. Todo o tempo ela está aí. Então, o que é meditar? É relaxar e orientar a atenção para captar essa presença que já está sempre aí. Se dar conta de ser esta presença. Isso torna evidente que o que você é uma presença livre e plena, e não o que os pensamentos dizem. Os pensamentos são movimentos da memória. O ser é além do tempo. Cal, e uma dica para o pessoal meditar, assim, porque a gente aqui no Ocidente tem essa dificuldade, né, de correria. Tem uma dica, assim, para tu dar para as pessoas que acordam 6 da manhã, leva o filho para a escola, trabalha o dia inteiro, chega cansado. É porque as pessoas acham que meditar é coisa de guru. Fica muito separado. E eu acho que todo o nosso sistema cria essa impressão, já né? Tá meditando. Já está o tempo inteiro, né? Estado de... Por exemplo, tu já nasceu guru lá com 12 anos meditando. Mas as pessoas têm essa impressão. Existe muita separação. Até, às vezes eu vejo até de alguém que está ali mentorando e ensinando a meditar, coloca essa distância entre, eu digo iluminação, mas enfim, você pode dizer como quiser, mas o estado de presença, o estado de consciência e uma pessoa na sua rotina normal. Sendo que o ideal seria a gente integrar isso para experienciar essa vida humana, certo? Com certeza. Veja só, gente, a gente pode dizer assim, tudo isso que a gente está falando pode soar algo muito distante do que cada pessoa está vivendo. No entanto, é isto que cada pessoa está vivendo o tempo todo. Se dê conta disso ou não, essa presença divina está em todos, onde ela estiver, porque não tem como escapar. A estrutura humana é tal que a última instância, ou a instância primordial do humano é divina. Ponto. Isso é importante entender. Não existe categorias de humanos. Todos os humanos são essa presença divina. Existem mais nuvens e menos nuvens em cada forma humana, ok. O que a gente pode considerar assim, nós estamos vivendo um tempo, pela velocidade, não só da frequência, mas do dia a dia, do tempo e espaço, do trabalho, dos afazeres, das demandas do mundo. Isso está criando uma exigência enorme, emocional, mental, preocupações, envolvimento. Você falou, leva o filho, busca o filho, ou vai aqui, vai lá, não sei o quê. Ok, nós estamos vivendo isso. E em meio a isso, como se está vivendo? A maioria das pessoas vai dizer que está ansiosa, que está um pouco inquieta, que está um pouco preocupada. Daí alguém vai dizer para ela, que tal você refletir sobre meditação, fazer yoga, etc. A pessoa, não tenho tempo, não dá para mim. Sim. Eu não tenho tempo. E é muito difícil, imagino que deve ser muito difícil, que eu estou muito agitado, como é que eu vou fazer yoga? Não consigo parar de pensar. É exatamente, gente. Aquilo que a pessoa interpreta como o empecilho é, na verdade, o principal indício de que ela precisa. Certo? Então, assim, e que ela precisa e que ela pode. E ela pode, se ela receber uma orientação adequada, ela vai fazer isso bem e ela vai mudar o modo de viver. Ela não vai deixar de acordar cedo e levar o filho na escola, ou ir pegar, ou ir trabalhar. Ela não vai deixar de fazer isso. Ela pode fazer tudo isso. Só que ela vai fazer tudo isso com um grau de consciência, de relaxamento, de gerenciamento psicológico, energético muito melhor. Então, é gerenciar a vida. Gerenciar a própria vida. Gerenciar a vida mental, gerenciar a vida emocional e a saúde do corpo também. E esse gerenciar implica uma qualificação de inteligência.
uma qualificação de inteligência que tem a ver com acesso a uma potencial inteligência que já está em todos os humanos. É uma potencial, é uma camada que não está sendo usada. As práticas de yoga, meditação, especialmente eu chamo a atenção para o Kundalini por ter essa atualidade das técnicas, mas de modo geral, as terapias, elas vão puxando para esse olhar que é capaz de desenvolver mais clareza e se dar conta, por que estou respirando assim? Por que estou contraindo a mandíbula? Por que estou contraindo os ombros? Porque não dá para relaxar, eu faço fazer a mesma coisa relaxado ou a mesma coisa tenso, eu vou fazer a mesma coisa igual, né? Sim. E assim por diante. Então, assim, a pessoa vai aprendendo a gerenciar-se, né? a sua estrutura, corpo, mente, prana, respirar melhor, relaxar. Ela vai aprendendo a gerenciar. E ela vai ver que ela pode continuar fazendo as mesmas coisas com uma qualidade diferenciada. É aí que está o ponto. Então, eu diria assim, se você valoriza o que você faz no dia a dia, né? Vamos ser lógicos, você valoriza o que você faz, então você valoriza a qualidade do que você faz. Então, a qualidade do que você faz é uma expressão da condição de quem o faz. A condição de quem faz determina a qualidade do que é feito, tanto em termos de performance, quanto a qualidade da experiência também, no ato de fazer. Tá certo? Então, veja bem, se alguém considerar isso, ele vai dizer assim, hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu vou acordar mais cedo, vou tomar uma ducha, vou fazer umas respirações, vou meditar, porque hoje tenho muita coisa para fazer, então eu vou levar para tudo que eu vou fazer uma outra qualidade de presença, consciência, de atenção e inclusive de cognição, até uma acuidade cognitiva maior, uma criatividade maior. Então você vai acabar fazendo melhor o resultado final e também a consciência no ato de fazer. Quer dizer, então eu diria assim, a inversão de prioridade. Eu tenho muita coisa para fazer, então vou cuidar antes daquele que fará. Né? Verdade. E a partir daí, tudo que será feito terá diferença. Então eu vejo, ok, a gente pode compreender isso logicamente, mas como que na prática a gente pode fazer? Você pode sim acordar alguns minutos mais cedo, dormir um pouco mais cedo, acordar um pouco mais cedo e fazer algo assim por 10, 15 minutos você pode fazer algo. Sim. E aí eu diria para vocês também algo importante, nesse sentido prático. Uma orientação prática que a gente pode ter a partir da numerologia tântrica. A numerologia tântrica ela faz um mapeamento da condição de consciência energética e corporal de cada pessoa. Áreas da consciência, um mapa da consciência. É uma psicologia antiga da Índia, que tem um mapa da consciência e que tem um modo de diagnosticar a condição de cada pessoa. E, a partir daí, orientar uma prática indicada para aquela pessoa. Não genericamente, está entendendo? Não é uma prática genérica igual para todo mundo. É uma prática personalizada, de acordo com a condição de cada um. Condição física, condição de consciência, nível de consciência. Eu diria assim, vamos para ser breve. Nós temos 11 áreas de consciência nesse mapa. Cada pessoa atua mais com uma ou duas dessas áreas para diferentes aspectos da vida. Por exemplo, quando você olha para você mesma, você se vê a partir de uma dessas lentes, de uma dessas 11 áreas. Quando você está olhando para o mundo, está interagindo, quem está intermediando essa interação é uma outra área. Como é a tua relação com o mundo? Como é a tua relação com você mesmo? Como você pode qualificar essa relação? Como você pode limpar a lente para enxergar melhor o mundo e se relacionar melhor? Como você pode clarear essa lente para enxergar melhor o que se é e o que se pensava ser e abrir para o que se é? Como é que se pode fazer isso? A qualidade dessas lentes, ou dessas áreas da consciência, vai determinar a qualidade da percepção e a clareza e a profundidade da compreensão e do modo de se relacionar com o mundo e consigo mesmo, certo? Então, por isso, a partir da data de nascimento, é possível fazer um diagnóstico das condições de cada indivíduo e orientar práticas que vão ajudar a limpar a lente que você usa para olhar para você, a lente que você usa para olhar para o mundo, porque nessas duas áreas são bem importantes. Essa numerologia é fixa, então, ela é pela data do nascimento. Data de nascimento. Entendi. Você tem uma prática
Você tem outros dados, eu falei de 2 áreas, mas nós temos 13 áreas diferentes, ou 13 aspectos diferentes da vida que estão ali, presentes ali numa data de nascimento. 2 deles são fundamentais, que é você com você e você com o mundo. Um terceiro ainda é o que você veio fazer aqui na Terra. O que você pode fazer de tal maneira nesse mundo, que ao fazer você diz assim, eu nasci para fazer isso. Isso é o que eu quero fazer. Isso, me sinto bem fazendo isso. Tem uma área que quando você usa as qualidades dessa área, e você usa as qualidades dessa área bem porque você limpou essa área, porque você desenvolveu essa área. Você desenvolveu essa área porque você usou práticas específicas para desenvolver essa área. Através da respiração, de posturas, de mantras, de uma série de técnicas. Você desenvolvendo uma área, ela fica transparente, para que a luminosidade do sol, para que a luminosidade da alma apareça através dela. E as qualidades divinas apareçam ali. Então, assim, é importante a pessoa entender, a pessoa que está em casa, assim, existem práticas específicas para cada tipo de temperamento, para cada tipo de pessoa. Existe, gente. Eu tenho um curso, inclusive, que está sendo relançado, um curso de meditação. Está sendo relançado um curso de meditação, de introdução à meditação. Tem curso também de numerologia tântrica, que também tem. Você pode entrar em contato. Mas, assim, porque a gente precisa conhecer os recursos, saber como usar. Só saber que existe e não saber como usar. Ou só usar recursos que são bons, mas não são tão prioritários, específicos para você. Você pode fazer coisas genéricas que são boas para qualquer pessoa, mas elas não vão tocar nos pontos nevrálgicos que desencadear mudanças em você. Sim. E não tem a ver com gostar ou não gostar, tem a ver com o que você necessita, entendeu? E aí tem pessoas que são mais agitadas, outros já são mais calmos, outros já são mais irritados, né? E, vou dizer para você cada assim, um. se você fizer aquilo que é adequado à tua estrutura, você vai sentir a diferença em pouco tempo. Se você faz coisas genéricas, às vezes elas não conseguem atuar na área que você precisa mais. Talvez para outra pessoa consegue, para outra não. Mas se você fizer algo que tem a ver com a tua estrutura, o resultado é outro, totalmente legal. diferente. A Cal, se tu puder, né, pra gente ir finalizando, falar dos teus cursos também, que tu falou que tem vários cursos, né, pro pessoal de casa que queira fazer, a gente vai deixar na descrição do vídeo o teu contato, né, mas se tu quiser pincelar um pouco. Sim, veja só, tudo isso que a gente está falando envolve uma certa percepção da importância e uma certa dedicação de energia, de tempo e de entrega, para você poder compreender, experienciar, mergulhar e poder sentir que algo brota ali de dentro de você, diferente do que estava antes. Então, tudo que a gente falou foi uma visão ampla de objetivos. Agora, praticar yoga é uma coisa que eu já diria quase como uma coisa que já está sendo ultrapassada no tempo. Porque praticar é você fazer uma vez por semana, 2, 3, quem sabe. O que eu vejo que faz muita diferença na vida das pessoas que eu vejo cada ano é você se envolver num estudo mais sistemático, com mais envolvimento, com mais dedicação. E dedicação essa que é muito espontânea, porque ela é instigada pelo próprio assunto e pelo próprio resultado da prática que você faz. Então, a gente tem alguns programas assim anuais que ocorrem geralmente de março a dezembro. Então, de março a dezembro, existe um curso que a gente chama de formação de instrutores de Kundalini Yoga. O curso de formação de instrutores de Kundalini Yoga é o quê? O curso de formação de instrutores de Kundalini Yoga é um mergulho, é um percurso de descoberta, de aventurar-se no caminho da descoberta, mas de uma maneira orientada e segura, sistemática, ao mesmo tempo com espaço para prática e para vivência. E isso ocorre uma vez por mês, de março a dezembro, uma vez por mês, você mergulha o final de semana. Então, um final de semana por mês, você mergulha naquele estudo, naquela vivência. E durante a semana você tem, opcionalmente, práticas. E assim, você vai realmente mergulhar num estudo, num autoestudo e numa autodescoberta, que são práticas também. E você, ao final, tem uma preparação para levar isso para outras pessoas. Você tem um treinamento para
lhe dá segurança no ato de compartilhar. Durante o curso você orienta, você é avaliado, você é orientada no seu modo de ensinar, porque quando terminar você está tranquilo para dar uma aula. E o que é dar uma aula? É você orientar pessoas em volta de você. Sim. Não quer dizer que você vai mudar de profissão e vai trabalhar em outra área. Pode fazer só para autoconhecimento também. Mas você não vai ser egoísta. Quando uma coisa funciona para você, você quer compartilhar com o outro. Sim. Então, você ensina yoga é compartilhar com quem está do seu lado. Uma respiração, um mantra, uma maneira de olhar para o mundo que pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, a gente tem um curso de formação de instrutores de Kundalini Yoga em Florianópolis, em Campinas. Eu dou curso em várias cidades do Brasil. E são todos físicos? Tem um curso assim, presencial e online. Se uma pessoa mora muito longe, até em outro país, como tem caso, a pessoa faz online, tem um modo de avaliação que depois a gente leva para praticar online, fazer online. Mas o melhor é presencial, mas se puder online, ou fazer um módulo presencial e outros online, é tranquilo, é híbrido, sistema híbrido. Tem um curso também de yoga terapia, onde você mergulha profundamente nas técnicas do yoga e nas técnicas de desencoraçamento, que são basicamente a dissolução de tensões, de couraças, de padrões de defesa muscular, energética, emocional, que cada pessoa desenvolve durante a vida, que fazem parte daquela autoilusão da qual falamos antes. Então, à medida que você vai soltando as couraças, soltando estruturas rígidas, musculares, aumentando a capacidade de respirar, desbloqueando a respiração, liberando padrões e repressões emocionais, coisas que se engoliu, que está aí querendo sair. À medida que se faz uma limpeza em todas essas áreas, gente, essas áreas constituem a autoilusão. Essas áreas são instâncias da autoilusão. A autoilusão, o eu ilusório, aquilo que a gente falou antes, não é um conceito na sua cabeça. Ele está estruturado nos seus músculos, está estruturado no seu modo de respirar, está estruturado no seu modo de pensar, de sentir. E quando você atua em todas essas camadas, você vai dissipando a crueza e a rigidez e a densidade dessas camadas. Você vai abrindo clareiras e tornando mais tênues essas camadas, de maneira que a luminosidade que está ali, da alma, do divino, tende a aparecer mais. Não tem um momento em que você sai emocionado do que eu pensava e agora quem serei eu? Não, isso nunca vai acontecer. É como o céu. Quando a nuvem começa a diminuir a densidade, a luz começa a aparecer. É um mormaço. O mormaço aumenta, vem o calor, vem mais luz, você não está vendo o céu ainda. Você só se sente bem. Então, o sintoma de alguém que está no caminho de dissolução das ilusões de si, o sintoma é um bem-estar crescente. O sintoma é um sentimento de força, de autonomia, de paz, de liberdade. Porque isso é a luminosidade da alma aparecendo. São os sintomas do sol aparecendo. Então, assim, pessoas que podem conectar no Instagram, né, Kalmurti Singh, no Instagram, se informar de cursos ou de atendimentos individuais. Também faço atendimento de yoga terapia individual, para lidar com questões que estão ali incomodando, que a pessoa está precisando olhar com outros olhos, então eu contribuo para que socorra. Então, faço atendimentos individuais, aulas semanais, cursos de formação, que são cursos, na verdade, de transformação e de descoberta, mas que lhe dão condição de ensinar depois. Então, são uma série de recursos que, no decorrer de todo esse tempo sobre o qual falamos... Toda a bagagem que tu tem. Foi ficando e foi sendo agregado como recursos para contribuir, né, para uma coisa muito estranha, que é contribuir para a pessoa se dar conta do que ela já sempre foi. Acordar, né? Que coisa, é curioso, né? E de repente mas a gente se perdeu ela no descobre caminho. o que ela era e ela é. Mas só para terminar, vou dizer para você, imagina que você está sonhando e está procurando um lugar tranquilo e sereno para sentar, para deitar e relaxar. Você está procurando um sonho, vai para cá, vai para lá, vai para lá, pergunta e vai. Já está no sonho, você já está ficando inquieto, achando que não existe esse lugar, né? E daí, de repente, você acorda. E tá na cama, abre deitadinho. os olhos, olha em volta e vê que estava todo o tempo nesse lugar. Você estava procurando porque estava sonhando. Quando você acorda, vê que já estava. O que você faz? Volta a dormir. Não, vou voltar a dormir. Dá um alívio.
dá um alívio e você dá uma grande gargalhada, porque você vê que tudo é uma grande piada. Tudo era uma grande ilusão. Você estava incomodado com uma coisa que só estava acontecendo na sua própria cabeça. Que é o grande mal da humanidade. Agora, assim, né, acordar isso, gente, acordar para isso, é a destinação básica do humano nesse planeta Terra. Todos os caminhos espirituais, todos que vocês abordam, de algum modo, é para acordar essa presença. Para despertar. Né? E usar diferentes estratégias de desconstrução das ilusões, né? Para que apareça o que já está aí. Isso é uma necessidade de saúde mental no nosso tempo. Não é um luxo, não é uma coisa mística, esotérica. É uma necessidade de manter saúde mental, emocional, relacional, profissional. Cada vez mais isso está indo para as empresas. Cada vez mais empresas convidam para dar palestras ou para dar seminários, um retiro, uma imersão de fim de semana com funcionários. Isso tem ocorrido cada vez mais. Porque empresas são lugares onde tem muitas pessoas que precisam viver bem a vida delas, até para estarem bem lá, né? Profissional delas. Para dar mais dinheiro para o dono. Também. E ao mesmo tempo, bem. Na medida em que a consequência positiva é que a gerência precisa de pessoas capazes de ser criativas e atentas, etc., propicia esses recursos. E então essas empresas se tornam escolas de autoconhecimento, se tornam escolas de meditação. E pessoas infelizes não produzem, né? Exatamente. Cada vez mais, gente, essa tendência contemporânea de saber chegar a todos, cada vez em mais lugares, na educação, nas escolas, nas universidades, nas empresas, nos espaços culturais alternativos, podcasts, como vocês estão trazendo. Quer dizer, por quê? Porque é uma necessidade humana nesse tempo. Do planeta, dessa transição toda. Então. Cal, muito obrigada. Obrigada pelo banho, Nossa. pela surra. Não foi banho, foi surra. A gente vai sair assim. Não, senhor, é uma massagem. Foi uma surra, não foi massagem. Foi uma surra, mas foi uma surra boa, de conhecimento, de despertar. Você fez assim na cara da gente. Isso quem tiver que não é nada, né? Perto do conhecimento que tu tem para passar. Gente, eu vou dizer para vocês estão fazendo um trabalho lindo aqui, criando esse espaço para mais pessoas virem, chegar a mais pessoas. Cada pessoa, numa entrevista, ela vai ter um insight que vai, de repente, criar ali uma inquietação, que, de repente, ela vai procurar tu algo, criou um monte aqui. E vai abrindo, gente, vai abrindo, sabe? É aquela coisa, abre aqui, abre ali, vai descobrindo, vai encontrando, né? E eu tenho relatos de pessoas que assistem e elas falam assim, nossa, eu agora estou assistindo toda semana porque está mudando, eu estou abrindo, está me fazendo ter pontos de vista que não tinha. Então a melhor consequência de um ponto de vista é você, a partir daquela vista, querer trazer para si, pela necessidade do nosso tempo, experienciar, sentir no seu corpo, sentir na sua aura, sentir aquilo movendo a tua vibração. Sim. Que isso vai fazer a diferença. É isso aí. Muito bom. Namastê. Namastê.